ano de 1992, Pedro Collor, irmão do então presidente Fernando Collor, fez umas denúncias graves de que o irmão estaria promovendo um esquema de corrupção. Bom, por que o Pedro Collor denunciou? Por que vocês acham que o Pedro Collor denunciaria o irmão dele? Ah, já sei, porque ele era um bom cidadão, não queria que o Brasil fosse lesado de nenhuma maneira, né? Era contribuinte, pagador de impostos, patriotíssimo, então denunciou o irmão, certo? Não. Provavelmente ele também estava envolvido no esquema, estava sendo desagradado porque talvez não estava recebendo o que queria e resolveu então denunciar, certo? Vou contar para vocês a história como funcionou. Bom, de posse dessa denúncia, não restou outra alternativa. Foi aberta uma CPI. O que é CPI? Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu já vi uma questão de vestibular, eu já vi uma questão de concurso em que existia essa sigla e perguntava qual era o significado de CPI. CPI é Comissão Parlamentar de Inquérito. Então foi aberta uma CPI para investigar a denúncia do Pedro Collor. E aí vejam só o que aconteceu. As denúncias estavam sendo apuradas e um cara chamado Paulo César Farias, ele apareceu morto numa chácara onde ele morava e vou relatar para vocês qual que era a cena do crime, para vocês entenderem, tá? Ele é chamado de PC, Paulo César, PC Farias. E ele foi encontrado morto. Ao lado dele estava a amaziada dele, Suzana. E a cena do crime dava a entender que ele havia a matado e, na sequência, cometido suicídio. Tá? Essa tese de que ele a matou e cometeu suicídio, ela foi refutada por uma série de legistas. Inclusive, na época, eu me recordo disso, em 92, eu me recordo, estou falando para vocês que eu me recordo dele fazendo campanha, do Collor fazendo campanha aqui, eu me recordo também desses fatos aí. E na época, eu me recordo plenamente que o José Hamilton do Amaral, que era legista, médico muito conceituado aqui em Venceslau, que faleceu há pouco tempo também, ele dava aulas na Toledo e teve um debate amplamente divulgado, amplamente reconhecido lá na Toledo sobre esse caso do PC Farias, porque todo mundo refutava as evidências que existiam e tal. Gente, mas o detalhe é, no sítio existia guardas, existiam seguranças, e nenhum segurança viu nenhuma movimentação. Não viu nada que pudesse levar ao autor desse crime. Então, foi dado como sendo inicialmente um crime passional, etc e tal, mas depois houve reviravolta. De tal modo, que sabe quem foi preso? Na verdade, quem foram presos, na verdade? Os seguranças foram presos. Por quê? Se eles não viram ninguém entrar, mas os legistas acreditavam que existia uma terceira, quarta pessoa na cena do crime, e eles não viram ninguém entrar, então alguma coisa de errado tinha. E vou falar para vocês, eles foram presos e foram soltos o ano retrasado, eles foram soltos. Eu me recordo plenamente também de uma reportagem deles sendo soltos, etc e tal. Gente, no meu ponto de vista, vou falar para vocês o que eu penso, vocês podem até procurar informações e falar, professor, eu contesto isso. Mas olha só, no meu ponto de vista, alguém pagou para eles ficarem de boca fechada, né? Deve ter caído muito dinheiro na mão desses caras para eles ficarem de boca fechada, de tal modo que eles foram presos e eles foram soltos recentemente porque advogados entraram no caso e falaram, o Estado não tem provas que comprovem que eles mataram. Entenderam? Então, assim, no meu ponto de vista,
eles foram pagos para ficar de boquinha fechada. Eles viram o que aconteceu e foram pagos para ficar de boca fechada. Deixa eu resumir a história para vocês entenderem. Paulo César Farias, por que eu estou contando essa história? Porque Paulo César Farias morreu porque foi uma queima de arquivo. Ele sabia demais desse esquema de corrupção. E se chegasse nele, provavelmente teria uma delação premiada, ele ia contar muita coisa que ele sabia. Então, para impedir que viesse à tona tudo que ele sabia, alguém foi lá e apagou. Apagou e montou uma cena para falar, para forjar que tinha sido um crime passional, que ele a matou e depois cometeu um suicídio. Entenderam? Entenderam a situação? Né? Então, foi uma queima de arquivo. Paulo César Farias. Deu andamento ao movimento aí. E aí eu quero falar uma coisa para vocês que me desculpem, eu esqueci de falar. Tá, eu esqueci de falar, mas agora eu vou reiterar. Eu esqueço, mas eu falo sem problema. Lembra que eu disse para vocês que o Fernando Collor, a campanha dele foi toda feita lá nos Estados Unidos? Então, foi. Mas aqui no Brasil, a campanha do Fernando Collor teve uma participação muito importante e decisiva da Rede Globo de televisão. Nos livros, se você procurar, provavelmente vai estar lá assim, olha, que a Globo colocou e a Globo retirou, certo? Porque a Globo teve uma participação muito importante para ele se tornar o presidente e depois teve uma participação muito importante no processo do impeachment, nos movimentos que vão surgir, já que eu vou falar para vocês, que vão levar ao impeachment do presidente, certo? Então, dando continuidade, vamos lá. Então, duas coisas distintas que aconteceram. Ó. O Pedro Collor denunciou o esquema de corrupção, foi aberta uma CPI, Paulo César apareceu morto e a comissão continuou investigando todas as denúncias que haviam sido feitas, certo? O que aconteceu? Descobriu que existia uma conta no exterior. E essa conta recebia dinheiro de origem pública. Olha só a história. Mas é uma conta, recebendo dinheiro, não se sabia quem estava mandando esse dinheiro para lá, quem estava movimentando essa conta, não se sabia. Porém, o que se descobriu? Que quem movimentava essa conta era a ex-mulher do Fernando Collor. Mas ainda assim, não era uma prova cabal de que o Collor estava envolvido nessa situação. A prova cabal que o Collor estava envolvido nessa situação, pasme, foi um carro. Que carro? Um carro da marca Fiat, que hoje é um carro já bastante antigo, né? Porque lá em 92, hoje nós estamos em 2020, né? Então, já faz um tempinho esse carro. Mas o carro era lançamento da Fiat naquele contexto. Como chama o carro? Elba. Gente, então estou chamando a atenção de você para falar o seguinte. Um carro da Fiat um carro da marca Fiat chamado Elba foi a peça-chave para desvendar todo o esquema de corrupção. Porque o Fernando Collor deu para a ex-esposa dele esse carro. E a partir desse presente que ele deu para ela, descobriu-se que então ele estava envolvido nos pés à cabeça, não sei para vocês verem meus pés, mas dos pés à cabeça num esquema de corrupção. E aí a CPI apurou tudo isso, investigou tudo isso, e depois a gente vai continuar conversando sobre isso.